Com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, e especialmente a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos telespectadoras e telespectadores, quando agora me comunicaram, já estou comunicando meu programa de à tarde, toda terça-feira, vai ser das 15 às 15h30. Então, vocês, telespectadores e telespectadoras, se quiserem entrarem comigo na minha mensagem ou em algumas comunicações que eu apresento aqui, toda terça-feira, das 15 às 15h30. E nas quintas-feiras também, das 15 às 15h30. E, especialmente a proprietária, já comuniquei para ela, Mari, e que o Espírito Santo continue sempre, ela como diretora aqui da TV Prime, proprietária, que o Espírito Santo a ilumine, para que com a sua equipe possa sempre ir desenvolvendo, melhorando cada vez mais essa TV Primer, TV São José, que é algo maravilhoso, essa TV. Então, nós especialmente devemos nos lembrar que estamos nos encaminhando para a última semana do mês de janeiro do ano 2025. E, claro, nessa última semana, então, na próxima segunda-feira, já é o dia 1º de um novo mês. Então, pouco a pouco, as praias vão se esvaziando, as férias, quem tinha as férias estava no sítio, que estava visitando parentes ou pessoas enfermas, e estavam de férias, agora retornam para os seus trabalhos, para as suas lutas, para as suas atividades, para os seus compromissos, por certo, e já bem mais descansados, e procuremos todos nós, sempre nas nossas atividades, nos nossos compromissos, assumirmos com muita responsabilidade. E isso será para o nosso próprio bem, com a consciência tranquila do dever cumprido, e também as pessoas que nós atendemos, também, sem dúvida nenhuma, sempre ficarão contentes, alegres e, especialmente, devemos enfrentar a nossa vida. Eu sempre admirei muito a vida de São Paulo, grande missionário de Cristo Jesus. Não enquanto que ele era Saulo, porque ele era um judeu fanático, que teve como professor o grande professor de Jerusalém, Gamaliel. E ele, como judeu, vendo a mensagem de Cristo Jesus se desenvolvendo cada vez mais. Por quê? Porque Cristo Jesus trouxe uma nova vivência, uma nova mensagem. Quando antes
Muitas pessoas simplesmente odiavam as pessoas que nem sempre tinham amizade. E Cristo Jesus trouxe claramente a mensagem: amarmos uns aos outros. E o próprio Cristo Jesus deu o exemplo, ele se doando, se sacrificando em favor dos seus semelhantes. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem, àqueles que vos odeiam. Orai por as pessoas que são, muitas vezes, inimigas. É isso que Cristo Jesus nos ensinou e nos ensina, e por isso, uma nova doutrina. E veja, então, Saulo era uma pessoa judia, fanático, enquanto que ele via a religião de Cristo ir se desenvolvendo, e muitas pessoas aderindo a esta nova religião fundada pelo Filho de Deus, que veio da eternidade de junto do Pai, para trazer a redenção, a salvação, para abrir as portas do céu para todos e cada um de nós, as portas do céu, que devido ao pecado de orgulho de nossos primeiros pais e a desobediência, foi trancado, foi fechado, e ninguém mais podia chegar para a eternidade, para a felicidade. Por quê? Por causa de nossos primeiros pais, que viviam felizes no paraíso, mas quando fizeram aquela bobagem, por assim dizer, nós também somos inteligentes como Deus. Nós temos um grande poder igualmente. Nós não vamos mais obedecer a Deus. Queremos ser Deus igual a Deus. E o que é que aconteceu? E está bem claro aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, alguém poderá dizer: Padre Pedro, mas o senhor já repetiu isso muitas vezes? É claro, mas está aqui na Bíblia, e é bom, muitas pessoas talvez não ouviram. E o próprio Deus, então, disse para os nossos primeiros pais: ah, é? Vocês não me obedecem mais de agora em diante? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 19, o que é que Deus disse para eles? Vejam só. Doravante, olha só, capítulo 3, versículo 19. Daqui em diante, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, em pó te has de tornar. Eu tenho dito muitas vezes, pela experiência que eu tenho na vida, com os meus 90 anos, que com a graça de Deus completei dia 16 da semana passada, e agradeço a todas as pessoas que sempre têm colaborado comigo no tempo dos estudos, me incentivado, me animado, rezado por mim, e também como padre. Quantas pessoas pelas quais eu tenho rezado e continuo rezando, louvando a Deus, em favor destas pessoas, e para que elas continuem a orar aquilo que Cristo Jesus diz: orai sem cessar, orai, não deixeis a oração, orai sem cessar. Então,
eu procuro sempre rezar por todas as pessoas, e especialmente aquelas que rezam também por mim. Então, aqui eu tenho dito para muitas pessoas, ainda hoje, quantas pessoas que às vezes são muito orgulhosas, cheias de si, quando nós devemos reconhecer que nós somos pequeninas criaturas. Para que ser pessoa orgulhosa? Para que desprezar uma criança, uma pessoa idosa, uma pessoa enferma, uma pessoa de uma cor ou de uma outra cor, de uma raça, de outra raça? Seja quem for, todos nós, filhos do mesmo Pai. E sempre nos amando, nos querendo bem. É só você abrir, por exemplo, e assim a Sagrada Escritura tem muitas passagens, mas se você abrir a sua Bíblia Sagrada, por exemplo, São Lucas, aliás, São João, capítulo 15, versículo 17. O que é que você encontrará lá? Veja só, antes de Cristo Jesus ascender, subir aos céus, olha só, capítulo 15, versículo 17. Jesus diz, eu vou retornar a Deus Pai. Mas deu uma mensagem, deu uma ordem, onde no versículo 17 ele diz, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. A fraternidade, vamos falar talvez no seguinte programa sobre a fraternidade. Mas hoje eu gostaria de falar deste Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, inimigo de Cristo Jesus, enquanto não conhecia Cristo Jesus. Assim existe também pessoas que enquanto não conhecem Cristo Jesus, então até podem ir contra a mensagem de Cristo Jesus. Mas quando tem conhecimento de Cristo Jesus, torna-se um grande amigo de Cristo Jesus e amigo de todos aqueles que propagam, que levam a mensagem de Cristo Jesus a todas as mentes e todos os corações. Aquilo que Cristo Jesus, lemos claramente em Mateus capítulo 28, versículo 16. Pode abrir a sua Bíblia, repetindo Mateus capítulo 28, versículo 16. Ide por todo o mundo, anunciai a minha mensagem, o meu evangelho, a minha doutrina a todas as pessoas. Ai, se a humanidade vivesse assim, a gente, por exemplo, quanto é importante a gente, na família, um amando o outro, um querendo bem ao outro. Os torcedores de futebol, por exemplo, se querendo bem, cada um respeitando os seus semelhantes. Num movimento de igreja, por exemplo, nós sabemos que na Igreja Católica são muitas as pastorais, os movimentos, os encontros de movimentos de jovens ou de casais, mas ninguém é mais importante do que outro, todos devemos seguir a mensagem de Cristo, um respeitando o outro, um valorizando o outro, também as mais diversas pastorais. É isso que vem acontecendo
de modo especial nos movimentos e nas pastorais, nas diversas equipes atuantes na igreja, propagando sempre mais a mensagem de Cristo Jesus. Isso é amar a um e outro. Mas acontece, voltando então a Saulo, ele perseguia os cristãos, porque os cristãos levavam a mensagem de Cristo Jesus a todas as pessoas. E se você abrir, por exemplo, a Sagrada Escritura, o livro dos Atos dos Apóstolos, veja só, e vamos agora comentar a conversão de São Paulo, porque a graça de Deus é muito potente, pode ultrapassar todas as barreiras, por mais fanática que seja a pessoa, como era o caso de Saulo. E o que aconteceu com Saulo? Ele já tinha prendido muitos cristãos, levado à morte muitas pessoas, porque ele em Jerusalém era uma autoridade. E agora eu estou fazendo uma síntese da conversão de Saulo. Abra sua Bíblia dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E então, o que aconteceu com Saulo? Ele então, está aqui bem claro, Saulo só respirava ameaças, ódio e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. E ele apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes, lá no templo de Jerusalém, e pedindo autorização para ir para a cidade de Damasco, para ter o poder de entrar nas sinagogas, que eram igrejas judias, para lá prender todos os cristãos, os seguidores de Cristo, está aqui bem claro, para levar presos de Damasco para Jerusalém, todos homens e mulheres que achassem seguindo a doutrina de Cristo. Então ele, Saulo, montado no cavalo com mais amigos dele, que iam junto para ajudar a trazer essas pessoas cristãs para Jerusalém, para levá-los para a prisão ou até para a morte. E o que é que aconteceu quando chegaram perto da cidade de Damasco? De repente, Saulo cai do cavalo e ele ouve a voz de alguém. E o que é que diz Saulo naquele momento? Quem és, Senhor? O que queres de mim? E o que é que Cristo Jesus lhe responde? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque toda pessoa que persegue o cristão, toda pessoa que faz o bem, muitas vezes é criticada, muitas vezes falam mal dessa pessoa, mas a pessoa não deve desanimar, deve continuar a fazer o bem. E aqui exatamente, então, Saulo, por que me persegues? E Cristo lhe diz o que ele deve fazer. E nos diz a palavra de Deus, e Saulo ficou completamente cego. E agora levanta-te, entra na cidade, aí te será revelado o que deves fazer. E nos diz a palavra de Deus
E as pessoas que estavam junto com Saulo, os amigos dele, ouviam a voz, mas não entendiam, nos dizem que a palavra, ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão, abrindo, veja só, aqui, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram Saulo pela mão e o introduziram em Damasco, e onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. E agora Deus apareceu para o profeta Ananias, dizendo: olha, aqui agora quem vai se encontrar contigo é Saulo, antes perseguidor dos cristãos e amigo que eu dei a graça, e ele se tornará não mais Saulo, mas sim Paulo. E nos diz a palavra de Deus, e ele ficou então ali recebendo a doutrinação. E Saulo, chamado Saulo, ele está orando, ele está em oração nesse momento, já mudou completamente de vida, a graça de Deus o atingiu, e ali ele permaneceu por diversos dias, sendo catequizado, recebendo a mensagem de Cristo Jesus por meio do profeta Ananias. E o profeta Ananias o batizou, ele recebeu a graça santificante, e o Saulo não é mais Saulo, e sim Paulo. E começa agora um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro missionário de Cristo Jesus. E aquele que, durante a sua vida, passa pelas mais diversas perseguições, suportando tudo por amor ao Cristo Jesus. Veja só, se você tomar, por exemplo, o capítulo 11 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, repito, capítulo 11 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e seguintes. Vamos ver agora os sofrimentos pelos quais São Paulo passou anunciando o reino de Deus. Então, especialmente, veja só, são ministros de Cristo, falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, pelos açoites sem medida. Muitas vezes recebi dos judeus os 40 açoites, menos um, porque os judeus ou soldados não podiam dar mais do que 40 chicotadas, açoites numa pessoa, até 39, sim, porque com 40 ou mais açoites, a pessoa estava sujeita à própria morte pelo sangue que ia perdendo. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas.
uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, entre noites e um dia passei no abismo do mar, viagem sem conta, exposto a perigo nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, nos desertos, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Enfim, vai continuando São Paulo falando que ele passou por causa de ser um fiel pregador da mensagem de Cristo Jesus. E ele ficou sempre fiel a Cristo Jesus, até a morte que se deu em Roma. E foi, então, decapitado. Decapitado, essa palavra decapitado, é uma palavra que vem do latim para nós, do alfa privativo de, quer dizer, capitado, vem de caput, de cabeça, sem cabeça, então cortaram a cabeça de São Paulo. E que São Paulo, então, continue sempre a olhar em favor de todos e cada um de nós. E os santos que nós celebramos hoje, especialmente São Leônidas, e São Pedro Nolasco, São Gonçalo de Amarante, Amadeu, Flaviano, Juliano e São Ode. Também hoje o dia do portuário, Dia Nacional de Combate ao Trabalho, contra o trabalho escravo e, igualmente, também ainda de tantas outras situações. Saúde, paz, alegria, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde para todos e cada um de nós. Eu sei de muitas pessoas que me dizem, Padre Pedro, quanto é bom o senhor falar de saúde, falar da recuperação dos enfermos. Deus não quer ver ninguém doente, mas quantas pessoas estão enfermas, muitas, porque procuraram um pouco a enfermidade, outras por circunstâncias mais diversas. Então nós queremos a saúde, rezamos pelos enfermos, e agora a bênção da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde. Tome esta água abençoada e você vai ver o grande bem que lhe fará. Então, a proteção e a bênção, em nome da bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tome agora com fé e lembre-se, no próximo mês, a semana que vem, o programa meu será, então, transmitido pela TV Primer, toda terça-feira, das 15 às 15h30, toda terça-feira. Igualmente, quinta-feira, das 15 às 15h30.